do desenvolvimento dos aviões Spitfire e do Hurricane. Fico imaginando que eles seriam os engenheiros que estariam liderando esses avanços naquela época. Hoje em dia, a Spitfire é uma tecnologia aberta a todo mundo. Ela vem com sistemas eletrônicos. Sistemas que já estão revolucionando os carros comuns. Não existe nenhuma razão para que a Fórmula 1 não abra sua tecnologia para todos. A minha única preocupação é que não parece estar muito claro o que isso pode significar. Não se pode desinventar aquilo que já foi inventado. Então, nós temos que aceitar a tecnologia. A questão é até onde devemos ir. Não seria exagero dizer que hoje em dia podemos colocar equipamentos nos carros e programá-los para andar sozinhos nos circuitos. Eles não iriam mais precisar de um piloto. Mas não é assim que as corridas de carro funcionam. São uma combinação do homem e da máquina. Nos aviões, o homem e a máquina são unidos pela eletrônica. O futuro do controle da aviação não está nos músculos nem na habilidade, mas na coerência. Motores expostos, altura, depósitos, mesas, armazéns. Nas disputas espaciais modernas, há muita informação chegando. E os sensores a bordo conseguem captar tudo. Seria fácil que essa informação sobrecarregasse o piloto, a menos que ela fosse filtrada por computadores, que fornecessem uma imagem no cockpit que ele pudesse entender. O piloto seria inútil no meio de tanta informação. Os pilotos de elite sempre conseguiram lidar com sobrecarga de informação. Os engenheiros da Fórmula 1 já estão acabando com isso. Desde o início de 2002, o controle eletrônico de tração, ou TC, é letal nos carros de Fórmula 1. Controle de tração desativado significa que isso é possível. Ativado, o TC não torna os carros mais velozes, só facilita a direção. Eu disse, bom, vou dar uma volta. Com o sistema de tração eletrônica, você controla o carro de uma maneira que nas curvas rápidas ele não possa escapar. A partir daqui, parece que o controle de tração é legal, porque continuamos tendo cavalos de pau, saídas de pista. Já está bastante desenvolvido. Você, com o controle de tração, pode decidir quanto o carro pode derrapar. E se estiver chovendo, você altera o sistema de tração. Para isso, temos uns botões do volante que nós acionamos. Ninguém quer que a Fórmula 1 fique longe do que há de mais avançado em tecnologia, mas é muito difícil encontrar o equilíbrio. E existem cabeças muito boas na Fórmula 1 e elas devem se concentrar, eu acho, em impor alguns regulamentos para assegurar que esse equilíbrio seja mantido. As corridas de Fórmula 1 são barulhentas, perigosas e muito rápidas. Para lidar com isso, a competição desenvolveu uma linguagem própria. Pilotos, mecânicos e o próprio carro se comunicam constantemente. Uma revolução eletrônica secreta que mudou a cara da Fórmula 1. O piloto deste supersônico está se preparando para pousar na pista de um porta-aviões. O deck do navio tem o dobro do comprimento dos boxes da Fórmula 1. O caça de 23 toneladas precisa pousar usando metade da pista e a 240 km por hora. Há pouco espaço para erros. A pista é barulhenta e apertada. Os caças pousam, são revisados, reabastecidos e decolam o tempo todo. Este impressionante e ruidoso cenário é totalmente supervisionado pela torre de controle. A pista de um porta-aviões em combate é considerada o lugar mais perigoso do mundo.
Muitos consideram aqui tão perigoso quanto. Os boxes da Fórmula 1 estão repletos de combustível, pneus, equipamentos e pessoas. É perigoso porque ninguém tem o comando da situação. Cada equipe chama seu carro conforme a estratégia. Às vezes, diversos pilotos entram ao mesmo tempo. 19 pessoas e 7 segundos garantem uma boa parada nos boxes. E ninguém pode errar. Se algum dos elos que move essa corrente de 19 profissionais se romper, segundos preciosos são perdidos. Isso pode custar a liderança e, às vezes, a corrida. É como uma coreografia, como se estivéssemos vendo uma peça teatral. Todos sabem exatamente o que fazer, quando e como se deve fazer. E eles treinam até terem certeza de que tudo vai correr bem. A estratégia do pit stop envolve um pouco de malandragem ou simplesmente ganhar posições. Além de um total entrosamento, como em um porta-aviões, o segredo é não deixar os outros descobrirem a estratégia. Com os motores ligados e os carros voando pela pista, é impossível ouvir ou conversar claramente. Em um porta-aviões, a comunicação é toda eletrônica. Mas na barulhenta pista de pouso, ela não é confiável. Aqui, sinais manuais são a solução. Nesta pista de bilhões de dólares, cercada de tecnologias de ponta em comunicações, nada é mais seguro que a linguagem de sinais. E os sinais também controlam o pit stop, a parada do piloto, o carro erguido, 3 homens para trocar cada pneu. Pneus trocados, os mecânicos sinalizam com as mãos. O carro é posto novamente no chão. O reabastecimento é o mais demorado. O chamado pirulito é removido. O carro vai embora. Estes simples sinais funcionam em lugares barulhentos. Este FA-18 Hornet está pronto para voar. Foi preso ao cabo da catapulta. Tudo pronto para a decolagem. Os sinais do piloto independem do lançamento. Quem controla a decolagem é o oficial da catapulta. Vento fraco, checar lançamento. Atenção, pronto. Fogo. Boa sorte. Assim que lançado, o piloto assume o controle. Lançado, tudo certo. Os ventos estão bons. Essa é a versão Fórmula 1 dos oficiais de catapulta. São engenheiros em eletrônica. Eles desenvolveram um programa chamado controle de largada. Enfileirados no grid, os pilotos apenas sentam e apreciam o espetáculo. Bom, eu ainda estou um pouco contra as largadas automáticas porque elas dependem somente do carro e não do piloto. O controle de largada termina assim que o acelerador é aliviado. Quando chega a primeira curva, o piloto reassume o comando. Como o piloto do caça, que uma vez lançado, retoma o controle. O controle de largada é uma interação entre o motor, o câmbio e o sistema de controle do motor para fazer a melhor largada possível automaticamente. O sistema opera independente. Ele transfere potência às rodas para um máximo de aceleração na largada. Isso significa que os computadores largam melhor do que os pilotos. Nós estamos vendo uma largada controlada. Há vários detalhes para se preocupar. E o piloto está muito ocupado no princípio da corrida e eu acho que os pilotos gostam desse tipo de auxílio. O controle de largada é, na minha opinião, e também na minha visão como piloto, uma enorme bobagem.
E eu acho que o Mário Tice está totalmente certo. Os engenheiros controlam as largadas. Eu vou te mostrar como é a largada dentro do cockpit. Pronto. Eles soltam o dedo do botão. É só isso que eles fazem e mantêm o pé lá embaixo. Então, o que sobra para o piloto? Apenas virar o volante. Só isso. No tempo de Nigel Mansell, na década de 90, os pilotos controlavam as largadas. Espetacular, mas queimar pneus é uma perda de tempo. Hoje, o eficiente controle de largada é um exemplo de como a função do piloto de Fórmula 1 está sendo controlada. Eles não estão mais sozinhos no cockpit do carro. Nas corridas de Fórmula 1, o piloto já foi considerado um mestre. Agora, ele não está mais sozinho no cockpit. Um carro moderno não é guiado por um só homem. Tende a haver uma boa equipe para poder ganhar, um bom carro, um bom motor, bons pneus. E, além disso, você precisa fazer um trabalho muito bom como piloto e também com toda a equipe. O carro de Montoya é feito por uma equipe enorme. Desenhistas, engenheiros aerodinâmicos e mecânicos trabalham em conjunto para construírem um carro na fábrica da Williams. Eu sempre digo que há uns 50% de mérito do carro e 50% do que faz o piloto. As corridas são ganhas pelo homem e pela máquina. Vencer na Fórmula 1 é uma ciência. Em uma corrida ou em um treino, tudo o que o piloto faz é monitorado e gravado. É a chamada coleta de dados, ou telemetria. A telemetria se tornou bastante vital na Fórmula 1. Não dá para viver sem ela. É a única maneira de coletar informações do carro em movimento na pista. E se precisa de muita informação. Muitas informações são captadas por sensores localizados por todo o carro. Eles medem o giro dos motores, pressão do óleo, consumo de combustível, uso do acelerador, temperaturas do câmbio e escapamentos, trocas de marchas, movimento das suspensões, força gravitacional e muito mais. As informações são rapidamente transmitidas para 2 controles nos boxes. As informações codificadas são transmitidas via rádio por um transmissor. Nas pistas, o carro está permanentemente conectado com os computadores das equipes. Informações vitais como temperatura e pressão são constantemente controladas. Dados menos importantes, como a aceleração lateral, são transmitidos a cada volta. Nós observamos e monitoramos o motor durante toda a corrida, desde que ele é ligado. Engenheiros observam os dados da telemetria e geralmente percebem quando alguma coisa está errada antes mesmo do próprio piloto. De volta aos boxes, os computadores recolhem dados diretamente dos carros. As informações não servem apenas para os mecânicos na pista. Elas são enviadas às fábricas, à BMW na Alemanha e à Williams na Inglaterra. A coleta de informações e a forma utilizada para medir o desempenho do carro são bem abrangentes. Temos uma enorme quantidade de dados possibilitando todos os tipos de informações do carro. E nós podemos sentar e transformar esses dados em informações mais claras. Informações mais claras podem se transformar em ações úteis para serem usadas a qualquer hora e podem levar a pequenos ganhos de desempenho nas corridas. Hoje, os programas de computador superam o número de mecânicos. Já houve um tempo onde os engenheiros faziam esse trabalho. Eles se uniam a outro tipo de coletor de dados: os pilotos. Os seus cérebros eram os computadores e suas bocas as impressoras. Quando vemos o circuito de Nürburgring, a pergunta é: os pilotos eram melhores ou apenas diferentes?